Você já ouviu falar em Kenneth Hagin? Kenneth Hagin é um dos pais da teologia da prosperidade e da confissão positiva. E ele fez vários discípulos aqui no Brasil. Existem pessoas famosas da televisão que são influenciadas diretamente por Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele tem um livro chamado O Nome de Jesus. E há pregadores televisivos que dizem que a sua vida foi mudada quando ele leu esse livro. Mas o que de fato ensina Kenneth Hagin? Há um outro livro de Kenneth Hagin que é Zoe, a própria vida de Deus. E nesse livro, Kenneth Hagin, ele relata que em 1952, em Oklahoma, ele teve uma visão de Jesus. E nessa visão, ele estabeleceu um diálogo com Jesus. E ele diz que enquanto ele conversava com Jesus, esse diálogo durou por mais ou menos 1h30, ele diz que enquanto estavam conversando, em um determinado momento, o assunto em que eles estavam conversando era sobre o diabo, sobre a possessão demoníaca, sobre a atuação dos demônios na vida do ser humano. E ele diz que em determinado momento, um demônio se materializou entre ele e Jesus. Esse demônio, ele tinha o aspecto de macaco, ele parecia um macaco. E então, uma nuvem escura cobriu Jesus, de forma que ele não conseguia mais ver Jesus. Ele ouvia Jesus falar, mas não conseguia mais ver Jesus. E ele diz que em determinado momento, esse demônio ele começou a falar algumas palavras em uma língua inaudita. E as palavras que ele falava era Iaket, Iak, Iaket, Iak. E isso o dificultou, ou isso impossibilitou ele de entender o que Jesus estava falando. E ele disse que aquilo perdurou por algum tempo. E começou a pensar, por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não repreende esse demônio? E Jesus continuava falando e ele não conseguia entender o que Jesus estava falando. Então ele disse que em um determinado momento, já furioso, com aquela situação, ele vira-se para o demônio e diz, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E naquele momento, o demônio então lança-se por terra, choca-se com o chão e aquela nuvem escura desaparece. E o demônio fica ali estribuchando no chão. E ele disse que ficou pensando, por que Jesus não repreendeu aquele demônio? Então, Jesus, ele olha para Kenneth Hagin e diz, ainda bem que você repreendeu o demônio, porque eu não faria isso em seu lugar. E ele ficou pensando, por que o Senhor não faria isso? E perguntou ao Senhor, Senhor, por que o Senhor não repreenderia o demônio, se eu não o fizesse? E Jesus lhe respondeu, eu não disse que não faria, eu disse que não poderia fazê-lo em teu lugar. Essa afirmação é grotesca. Isso é uma blasfêmia contra Deus, pois isso mostra que Jesus estava impossibilitado de agir diante de uma atuação demoníaca. E um homem, um mero mortal, um pecador, tem mais autoridade sobre o demônio do que o próprio Jesus. Então eu quero alertar você que você tome muito cuidado com a teologia da prosperidade, com a confissão positiva, porque ouvir discursos de autoajuda que enaltecem o nosso ego, que nos motivam, é bom aos nossos ouvidos. Ouvir sobre a teologia da prosperidade, que você vai alcançar, que você vai conquistar, que você vai vencer, que você vai triunfar, é muito bom para o nosso ego. Mas você sabe quais são as origens, você sabe quais são as raízes? As raízes estão nessas pessoas, as raízes estão nesses hereges. Então acredite, essas pessoas são heréticas, acredite, essas pessoas estão divorciadas de Deus. Essas teorias ou essas teologias, essas crenças, elas tendem a minimizar Deus e maximizar o homem. Elas tendem a humanizar Deus e divinizar o homem. Então tenha muito cuidado com Kenneth Hagin e tenha cuidado com aqueles que seguem Kenneth Hagin. É muito fácil você descobrir quem são. Eu não vou falar o nome dessas pessoas, porque cabe a você também buscar. E também não é o meu papel aqui expor exatamente essas pessoas que seguem e difundem
essas ideias, mas você deve buscar e você vai achar com muita tranquilidade, com muita facilidade. E se afaste dessas pessoas, em especial se afaste da confissão positiva, se afaste da teologia da prosperidade, porque isso é engano, é engodo do diabo. E isso vai levar muitas pessoas para a perdição. Mas Jesus veio para te dar vida e vida abundante. Jesus veio para perdoar os teus pecados e para te levar para os céus de glória, para habitar com Ele pelos séculos dos séculos.